Pessoal, meu nome é Fábio, o pessoal conhece como Binho Riane Perinotto. Estou trabalhando no Ministério da Cultura, na coordenação geral da Diretoria de Assistência Técnica para estados, Distrito Federal e municípios. Na minha trajetória, eu tenho forte relação com a Cultura Viva, com os pontos de cultura, quase desde o começo. Começo a ter mais participação a partir de 2005 na rede dos pontos de cultura. Cultura Viva começa em 2004 e eu no programa Cultura Viva começo no final de 2005, mas principalmente em 2006. De lá para cá, então teve tantas teias, tantos fóruns. Participei da criação da Comissão Nacional dos Pontos de Cultura e pude ser integrante dela por alguns anos. Também na Comissão Paulista dos Pontos de Cultura, né? Comissão Estadual do Estado de São Paulo. E depois a transição que teve da Comissão Paulista dos Pontos de Cultura para passar a ser um fórum permanente dos pontos de cultura do Estado de São Paulo. E agora estou compondo o Ministério da Cultura. Essa é a minha trajetória. É um pouco desse lugar de fala, com essa experiência que eu venho falar aqui com vocês nesse momento, principalmente da relação entre algumas leis, das quais são muito ricas para todos nós, muito importantes, muito estratégicas, algumas de antes, algumas de agora, que eu vou até acrescentar outras mais. Me pediram para falar uma relação entre a lei do Cultura Viva, a Lei Aldir Blanc 1 e 2, a Lei Paulo Gustavo, e eu acrescento nisso também a própria lei do Sistema Nacional de Cultura. Eu acho que quando a gente vai tratar da perspectiva da Lei Cultura Viva enquanto todo um complexo, a gente precisa entender que é muito interessante fazer às vezes os comparativos de sistema de cultura, sistema de assistência social, sistema de saúde. Isso é muito comum fazer esses comparativos, porque são tentativas de fato instrumentalizar, edificar de modo estruturante as políticas públicas de cada setor. E para o nosso, na área das políticas culturais, o Cultura Viva e os pontos de cultura podem ser entendidos muitas vezes como a unidade básica de saúde, ou muitas vezes a escola no sistema de educação, porque é o que está na ponta, é o equipamento, mas com a diferenciação de que é algo mais autônomo, mais independente, de livre iniciativa da sociedade civil. Então ela é ainda mais de empoderamento numa relação entre sociedade civil e poder público. A Lei Cultura Viva, ela trata inclusive desse processo, né, de conceituar como que se daria essa perspectiva de gestão compartilhada, o que para nesse momento histórico do Brasil, governo Lula, Ministério da Cultura da Margarete Menezes, a gente tem um grande levante, um grande mote, uma grande iniciativa, campanha, bandeira, que está se tornando realidade, que são os comitês de cultura, que também tentam promover uma perspectiva para além das relações já mais historicamente consolidadas de participação social, que são os conselhos e as conferências, mas sempre de um modo que esses instrumentos e ferramentas se fortaleçam, né? Então, assim como a gente tinha as teias, né, dos pontos de cultura, que devem se retomar agora, né, considerando que ano que vem é 20 anos de Cultura Viva e 10 anos aí, né, daqui a pouco aí de Lei Cultura Viva. Então, com esse acúmulo, a gente sabe que, por exemplo, uma realização de uma teia não gera um sombreamento sobre o que é uma conferência de cultura. As coisas se somam, se fortalecem. E quando a gente faz esse comparativo da Lei Cultura Viva com a questão dos pontos de cultura, com o Sistema Nacional de Cultura, com os outros sistemas das outras pastas, eu acho que nos enriquece enquanto imaginário e também enquanto perspectiva estruturante, de fato.
quando a gente está tratando dessa possibilidade, do que é o sistema de cultura, do que é a possibilidade de um fomento, que não é só um repassar de recursos, mas de fato um estímulo contínuo e permanente, que é o Cultura Viva e Gestão Compartilhada. Num contexto atual em que a gente passa a ter, em breve, o estímulo da criação e da estratégia de participação social promovida também pelos comitês de cultura, a gente está falando de inovar, de ser criativo na perspectiva da gestão, principalmente numa democracia participativa cada vez mais real e direta. E quando a gente fala dessa perspectiva de fomento e financiamento que existe pelo Cultura Viva, e nesse comparativo da Lei Cultura Viva com a Lei Aldir Blanc e a Lei Paulo Gustavo, eu vou fazer primeiro o recorte para a Lei Aldir Blanc, porque eu acho que ela torna essa relação mais explícita, né? Quem sabe da lei sabe do que eu estou falando, mas falar aqui para todo mundo de modo geral. Na Lei Aldir Blanc, os cadastros dos pontos de cultura são um dos instrumentos legais mencionados na Lei Aldir Blanc como possíveis bases de dados para se fazer o aporte de recursos para os espaços culturais. Na Lei Aldir Blanc 1 e 2 menciona essa característica de espaços culturais como organizações que têm direito de acesso aos recursos públicos que vão ser disponibilizados pela Lei Aldir Blanc 2, assim como teve já pela Lei Aldir Blanc 1. Então, esse comparativo direto entre Lei Cultura Viva e Lei Aldir Blanc não é à toa que ela está assim vinculada, porque ela também é muito do acúmulo. A Lei Cultura Viva, toda a estratégia para ela virar lei, toda a disputa na época, junto à Câmara dos Deputados Federais, né, o Senado, todo o trâmite e todo tipo de rede ramificada na ponta, com os agentes de cultura, com os coletivos, com os próprios fazedores e pontos de cultura, a metodologia de mobilização, de certa maneira, foi bem semelhante, porque os atores, em muitos casos, também eram, às vezes, os mesmos. A Lei Aldir Blanc se tornou muito realidade porque teve todo um acúmulo do que foi a experiência de poder consolidar uma lei Cultura Viva no Brasil naquela época também. A Lei Paulo Gustavo, ela é de alguma maneira também um entendimento de um desdobramento do que foi a Lei Aldir Blanc 1, no sentido de emergencial, promovido por uma situação infeliz de pandemia, infeliz em dobro por uma ausência nesse contexto que mais precisava de atendimento de políticas públicas em geral, era onde não estava tendo, né, pelo governo do período. E agora não, agora nesse momento de governo Lula, agora a gente tem a lei criada e os trabalhos na Lei Paulo Gustavo, elas fazem uma relação muito interessante na própria redação da legislação e em todo o trabalho que está sendo feito agora para a regulamentação. A gente está nesse período em que eu faço o registro para vocês de, em breve, terá a regulamentação da Paulo Gustavo, em decreto. A Paulo Gustavo, ela vai tratar de um caráter que é emergencial, que é de estímulo a tantas possibilidades também de espaços culturais, de coletivos. Ela tem um recorte específico de audiovisual pela fonte do recurso ser do Fundo Setorial do Audiovisual, na sua origem, né? Assim foi redigido. Fonte essa que seria, a princípio, a fonte da Lei Aldir Blanc 1, no caso, em 2020, acabou não sendo, o que possibilitou, então, existir a Lei Paulo Gustavo. E a Lei Paulo Gustavo, ela avança na perspectiva de tentar consolidar alguns passos do sistema de cultura, tanto no Sistema Nacional de Cultura, quanto sistemas estaduais de cultura, quanto sistemas municipais de cultura. Há um estímulo para essas instâncias de conselho, plano, fundo, são vários instrumentos e aparatos legais que dão uma robustez de direitos culturais, dos quais muitas vezes os pontos de cultura conseguiram fazer um bom uso. Esse é um ano de conferência, então a gente vai ter muita mobilização, muita participação, e eu fico aguardando vocês aqui em Brasília em dezembro na nossa Conferência Nacional de Cultura. Viva a Teia, viva os pontos de cultura, viva a Cultura Viva!